Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Fernanda, sou coordenadora de Pedagogia e Letras aqui do EAD Laureate. Estou aqui para apresentar para vocês a próxima atividade da Brinquedoteca, no nosso laboratório de construção de brinquedos, que é a Corrida das Frações. Então, como vocês já sabem, né, a Brinquedoteca ela funciona como um laboratório prático, tanto do curso de Letras quanto do curso de Pedagogia, é uma exigência do Ministério da Educação, e ela tem como finalidade maior a valorização do brinquedo, né? Que a gente possa brincar livremente na brinquedoteca através de atividades como essa que nós vamos propor agora, que promovem, sem dúvida, o desenvolvimento intelectual e social, tanto das nossas estudantes quanto das crianças que eventualmente utilizarem este espaço. Então, pessoal, assim como as outras duas atividades já realizadas na brinquedoteca, essa também tem objetivos, né? Nós nos guiamos, então, nos cursos de licenciatura pelos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação. Nesse caso, nós vamos utilizar o PCN de matemática. E o que ele nos fala quando a gente trabalha com construção de frações? Que esta construção de conceito de frações pressupõe uma organização de ensino que possibilite experiências com diferentes significados e representações. Então, quando a gente trabalha com frações, a gente possibilita ao nosso aluno entrar em contato com situações do cotidiano. Né? A mais conhecida, a mais típica delas é quando a gente compra uma pizza, né? Aquela pizza que vem em 8 pedaços, 10 pedaços. Então, ali a gente consegue visualizar como que acontece uma divisão de frações. Mas do contrário, não. Na sala de aula, geralmente, a gente trabalha muito no abstrato com esse conceito de frações. E a nossa ideia aqui é trazer para o concreto, para o real, e através do lúdico, com essa atividade, nós pensamos em trabalhar esse conceito que é bastante importante para os nossos alunos no ensino fundamental. Então, quais são as competências que nós pretendemos desenvolver no nosso estudante de pedagogia e letras a partir da realização desta atividade? Né? Principalmente o trabalho com números e frações, que esses conhecimentos possam contribuir para o seu desenvolvimento intelectual através da construção e coordenação do pensamento lógico e matemático, da criatividade, da análise e da crítica, da intuição. Tá? Essas atividades devem despertar o interesse do nosso estudante de pedagogia e letras para o lúdico, né? Como que eu posso ensinar através de atividades lúdicas. E com relação à criança no ensino fundamental, quando este estudante estiver formado e for atuar na área, ele pode trabalhar com esse jogo, a corrida das frações, mediando essas situações problema que vão acontecer no decorrer do jogo. Então, não é para o estudante trazer a resposta pronta para o seu aluno, mas favorecer que este aluno raciocine de uma maneira mais complexa através de tentativa e erro, através de explorações e reflexões, para que ele possa se mobilizar para atingir um objetivo final. E com relação às habilidades, quais são as habilidades que nós esperamos desenvolver no nosso estudante com a realização desta atividade? Primeiramente, identificar quais são os métodos possíveis para trabalhar com frações quando eles estiverem lá com o aluno no ensino fundamental 1. Adequar as suas propostas às diferentes formas de aprendizagem e mediar as relações na sala de aula. Então, como qualquer jogo, teremos vencedores e perdedores. Cabe ao nosso estudante, futuro professor, saber mediar essas situações na sua sala de aula. E para os seus alunos, né? Eles vão começar a reconhecer frações a partir de situações do cotidiano. Eles vão ver como identificar o conceito de fração a diferentes significados e vão favorecer o raciocínio matemático, tá bom? E quais são as atitudes que serão desenvolvidas nos nossos estudantes a partir desta atividade? Responsabilidade, autocrítica, proatividade, determinação, objetividade, ser uma pessoa reflexiva,
crítica, criativa, colaborativa. Nós não esperamos que o estudante simplesmente reproduza a atividade, mas que ele reproduza com um olhar crítico e verifique quais são as demais possibilidades que podem ser realizadas com essa atividade. Quando o aluno da educação infantil realiza uma atividade como essa, a gente estimula principalmente a sociabilidade e a participação, a questão de saber esperar sua vez e obedecer às regras do jogo. E também a questão de saber ganhar e saber perder, que muitas vezes é bastante importante. Então, qual é o nosso público-alvo nessa atividade? São os nossos estudantes de letras e pedagogia, independente da série ou do semestre que eles estejam, e que eles possam posteriormente aplicar com as suas crianças, em estágios e nos trabalhos futuros que eles realizem com as crianças do ensino fundamental 1, preferencialmente a partir do segundo ano do Fundi 1, tá? Bom, pessoal, essa atividade é uma atividade utilizada e realizada basicamente com materiais recicláveis, tá? O polo vai contribuir com materiais como fita crepe, se vocês tiverem, tesoura, estilete. Do contrário, os estudantes podem trazer toda essa lista de material e para isso nós estamos nos antecipando, fazendo essa gravação para vocês, para que vocês possam orientar os estudantes para que possam trazer esse material para o polo no dia da realização da atividade. É uma atividade um pouco mais complexa, por isso nós faremos apenas uma neste bloco, tá? Para a elaboração dessa atividade, são necessárias 3 etapas. Primeiro, eu vou construir os dados do jogo. Preciso construir os dados porque são dados um pouquinho diferenciados, não dá para utilizar um dado normal. Depois, eu vou construir o carrinho ou um ônibus. Temos os tutoriais para as duas atividades. E depois, eu vou construir o jogo propriamente dito, tá bom? Para a construção dos dados, então, são 2 dados que nós esperamos, tá? É legal que cada estudante leve o seu, né? Porque eventualmente a gente pode ter poucos estudantes no polo ou muitos, então é legal que cada um produza o seu, tá bom? Para a produção desses dados, nós precisamos de 2 caixinhas de leite longa-vida quadradas. Não precisa ser leite necessariamente, pode ser caixinha de perfume, de remédio, mas precisa ser quadrada. 6 quadrados de papel colorido para encapar cada dado. Esse quadrado tem um tamanho de 7 por 7, tá? Fita crepe para colar esse quadradinho no dado, na caixinha, e canetinhas coloridas para escrever os números. Eu tenho aqui um tutorial que explica para vocês como montar esses dados, tá bom? Segunda parte, elaboração do carrinho ou do ônibus por estudante. O ideal é que a gente tenha no mínimo 2 carrinhos. Então, esse material é para elaboração de 2 carrinhos, tá? 2 caixas de leite longa-vida quadradas, também a mesma coisa que do material anterior. Não precisa ser leite, mas tem que ser quadrada. Pode ser de perfume e de remédio. 8 tampinhas de refrigerante, tampinhas plásticas, 4 palitos tipo churrasco, uma tesoura e um estilete. Também tenho aqui o tutorial de como monta o carrinho ou ônibus, tanto faz, tá bom? E para finalizar, nós vamos construir o jogo propriamente dito. Eu preciso de 6 faixinhas de papel, pode ser papel sulfite ou papel cartão. É ideal que elas sejam coloridas para que a gente possa diferenciar. Essas faixas têm o tamanho de 5 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Preciso de 2 carrinhos no mínimo, então já foram produzidos anteriormente, e preciso de 2 dados que também foram produzidos anteriormente. Aqui eu tenho o endereço do vídeo no YouTube, onde explica como realizar esse jogo. Recapitulando, são 2 dados montados a partir do tutorial que vocês terão acesso, com caixas de leite ou caixas de papelão, mas precisam ser quadradas. Estes dados serão decorados, então eu tenho aqui a imagem para vocês. Um dado é simples e no outro é a parte inferior
da fração, que nós chamamos de denominador. Tá? A parte superior é o numerador e a parte inferior é o denominador. Preciso montar dois carrinhos ou dois ônibus e montar o jogo propriamente dito. Aqui, pessoal, eu tenho como que é feito o jogo. Então, veja que é bastante simples. Se o seu estudante, no seu polo, não quiser produzir o carrinho, ele pode trazer esses carrinhos simples para brincar. Também é possível. Tá? Então, são dois dados, dois carrinhos no mínimo, e as 6 faixas coloridas, que serão divididas em partes. Então, uma faixa vai ser inteira, na outra a gente vai dividir em 2 partes, na outra em 3, a outra em 4, a outra em 5 e a outra em 6, porque o dado só tem 6 partes, tá ok? E aqui nós temos então as regras. Quando vocês acessarem o vídeo do tutorial do jogo propriamente dito, vai ficar bem claro para vocês como que funciona esse jogo, tá bom? No mínimo, nós pensamos em 3 rodadas para cada participante, mas vocês podem aumentar esse número. Aí vale um acordo comum com os participantes e que vocês estabeleçam antes do jogo começar em quantas rodadas esse jogo finaliza, tá? Eu lanço primeiro o dado do denominador da parte de baixo da fração, que é chamado de quem, pela autora do jogo ali no Corrida das Frações, e depois eu lanço o segundo dado, que é a parte superior da fração, que é o numerador. Por exemplo, aqui eu sorteei a parte de baixo 6 e a parte de cima 4. Então, eu pego aquele papelzinho dividido em 6 partes, porque foram 6 partes que foram sorteadas no primeiro dado, e eu vou dobrar na quarta parte. Então, de 6, eu vou utilizar 4. E aí eu vou colocar ali perto do meu carrinho e o meu carrinho vai andar essas 4 partes e parar. Para começar o jogo, vale um par ou ímpar antes, né? E você, tutor, coordenador presencial de polo, vai acompanhar tanto a produção do dado, quanto a produção do carrinho, quanto o jogo propriamente dito. Vence o jogador que, ao final das rodadas combinadas, se for 3, se for 5, se for 10, avançar mais. Tá ok? Vale o registro também, tá, pessoal? Nós precisamos, como vocês fizeram da outra vez, que vocês registrem através de fotos e relatórios que serão pedidos pela CPP a participação dos nossos estudantes nessa atividade. Aí, pessoal, o jogo lá no tutorial do YouTube termina por aqui, mas nós pensamos em outras possibilidades, como que o estudante de letras pode atuar puxando um pouco a sardinha para o lado dele, né? Ele pode pegar, por exemplo, um trecho de um poema, uma letra de música, e à medida que for sorteado os números nos dados, ele pode ler o percentual, né, as partes daquele poema de acordo com o sorteio realizado no dado. Então, por exemplo, eu sorteei lá 2/3. Eu pego um poema que tem 3 partes e dessas 3 partes eu vou ler 2. O exemplo que nós trouxemos aqui para vocês é a música Peixe Vivo, aqui cantada pelo Caetano Veloso, mas já foi cantada por diversos artistas, e aí ela está dividida em 3 partes, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Vejam aqui então, olha, aqui fica bem claro visualmente. Ela tem 3 partes e aí eu sorteei 2/3. Então eu vou ler essa primeira parte, que começa como pode um peixe vivo e termina sem a tua companhia. Depois eu leio a segunda parte, os pastores dessa aldeia, como poderei viver, e paro por aí. Porque o meu poema tem 3 partes, a minha música tem 3 partes, mas eu só sorteei 2/3. Então, vai ficar tudo bastante claro quando vocês acessarem esse link no YouTube, que nós vamos mandar separadamente para vocês, onde vocês verão a execução do jogo como um todo, né? A gente conseguiu passar aqui as partes fragmentadas de produção, de elaboração, mas é legal que vocês acessem tanto os tutoriais para a produção dos dados e dos carrinhos, como o tutorial de execução do jogo, tá ok?
Pessoal, quero agradecer muito a atenção de vocês. Contamos com a participação de vocês, estimulando os nossos estudantes para que compareçam ao polo e realizem essa atividade prática no nosso laboratório de construção de brinquedos. Registrem esse importante momento, tá ok? E contem comigo para qualquer dúvida. Na próxima semana, farei 2 webconferências para orientá-los e esclarecer possíveis dúvidas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.